vou começar a mostrar o Ricardo Salles reclamando do Flávio Bolsonaro. Ó, entrevista para Warren Investimentos, mercado financeiro. Olha lá o que os caras estão falando. São Paulo tem que parar com essa história de ter pena. Ah, mas é que nós somos mais ricos. Não tem essa que somos mais ricos. Nós temos problema de moradia. Nós temos favela em São Paulo também. Então, nós temos problema de saúde, né, de financiamento da saúde pública também no estado de São Paulo, da segurança pública no estado de São Paulo, das estradas no estado de São Paulo. Ou seja, São Paulo não é a Suécia, que está inserida dentro de um país chamado Brasil. São Paulo é uma parte do Brasil, nós temos as nossas necessidades. E quem está no Senado por São Paulo tem que aprender a brigar por São Paulo e parar de se curvar a esses movimentos, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, do Nordeste, do Norte, da Codevasf, do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia. Não temos que dar dinheiro para ninguém. Eu sou contra isso. Se eu for senador, se Deus quiser a minha pré-candidatura resultar numa candidatura vitoriosa, eu não vou abrir uma única exceção que vai em desfavor de São Paulo. Eu não compro essa ideia que São Paulo tem que se sacrificar para o resto do Brasil. Eu não estou alinhado com esse pensamento. Quero falar um pouco da disputa eleitoral presidencial. O ex-governador Romeu Zema, do seu partido, se coloca também como pré-candidato à presidência da República. Quais as chances que você avalia que o Zema tem? E como é que você avalia o governo, a gestão dele também em Minas Gerais, que foi um laboratório também para o Partido Novo, né, que é um partido recente, etc. Teve algumas confusões lá atrás com o João Amoedo, e hoje também, se você puder falar um pouco desse quadro. O Amoedo me expulsou quando eu virei ministro do Bolsonaro. Eu era primeiro suplente de deputado federal, né, da eleição de 2018, eu fiquei como primeiro suplente de deputado federal, e, enfim, ia tocar minha vida normalmente com advogado, eu continuo sendo advogado, tenho minha profissão, mas acabei sendo convidado pelo Bolsonaro para ser ministro, e o Amoedo, que odiava o Bolsonaro e tal, ficou furioso que eu assumi o ministério sem consultá-lo e me expulsou do partido. E a vida é tão divertida que depois ele foi expulso e eu voltei. E eu voltei para ser candidato a senador aqui por São Paulo, né? Agora pré-candidato. E aí convivi muito com o Zema, na época que eu era ministro, ele era governador de Minas, e depois já agora como deputado, e ele como governador, e agora ex-governador, pré-candidato a presidente. O Zema é um cara muito bacana, gente boa, um cara decente, correto, muito sério, e tem, obviamente, uma vida de sucesso no setor privado, né? Cresceu muito as lojas Zema na época dele, em que ele teve à frente daquilo. Uma empresa grande, com muitos funcionários e tal, uma empresa super ética. Esses caras são doentes. Né, lá em Minas Gerais. E essa foi a forma com que ele governou Minas. Ele recebeu o estado quebrado da mão do Pimentel, do PT, destruiu o governo de Minas Gerais, deixou uma dívida gigantesca, o funcionalismo não recebia salário, os salários estavam atrasados, não tinha 13º, enfim, era uma situação caótica. O Zema, dentro desse caos administrativo que ele recebeu de Minas Gerais, conseguiu sanear razoavelmente bem as contas, claro que contou com o beneplácito da renegociação e da postergação da dívida, né, Zema, gente perante boa, a União, né? Mas fez um bom trabalho, voltou a atrair investimentos, colocou as contas de certa forma em ordem, o funcionalismo hoje está com o salário tudo em dia, as contas do governo estão relativamente em ordem. O que eu acho é que politicamente ele não fez ele fez um bom trabalho administrativamente, mas politicamente ele não fez um bom trabalho, tanto que, apesar dele ser um governador reeleito em primeiro turno, ele não conseguiu fazer um único deputado federal do Novo em Minas Gerais. Outro dia eu ouvi a turma de Minas falando, mas é que o Nicolas pegou todos os votos. Não é verdade, porque vários deputados de Minas se elegeram, não se elegeu só quem estava na chapa do Nicolas, graças ao Nicolas. Então, que realmente faltou uma dedicação maior, um cuidado maior com o aspecto político da gestão do governo de Minas Gerais. Quer dizer, um governo muito técnico, com gente muito séria, muito capacitada, que tinha mesmo o desafio de arrumar o Estado, e nesse aspecto eles fizeram o trabalho bem feito. Você pode ter uma crítica ou outra, mas fizeram um trabalho razoavelmente bem feito. Mas politicamente não fizeram um bom trabalho. E isso está se refletindo, naturalmente, no percentual que o Zema tem agora para presidente. Porque se ele saísse de Minas com a mesma força que ele tinha quando ele foi reeleito governador em primeiro turno, ele hoje estaria com no mínimo 10, 12, 15% dos votos, só por ter uma esmagadora votação em Minas, partindo disso, e não é o que está acontecendo. Então eu acho que faltou uma estratégia política
que lhe permitisse capturar valor em cima do bom trabalho que foi feito administrativo no Estado. Quer dizer, ele sai do Estado, embora um governo que o reelegeu em primeiro turno com uma larga margem de votos, ele não saia presidente com este apoio. Esse mesmo eleitorado que o elegeu, ou que reelegeu o Zema, está hoje optando por votar, por exemplo, no Flávio, ou no Caiado, ou em quem quer que seja. Você não acha que a união desses candidatos todos poderia ser útil? Quer dizer, O cara tá tem solto, o Ronaldo Caiado pelo PSD. Então, o que impressiona nessa entrevista não é o... É Felipe Salto o nome desse cara, né? É Felipe Salto. O que me espanta não é o Ricardo Salles. O Ricardo Salles, a gente sabe o que o Ricardo Salles pensa, né? O que me impressiona é o Felipe Salto, que recebeu o Reinaldo Azevedo nesse programa, ouviu o Salles quietinho, passando a boiada. Mas gente, o mercado financeiro, ele tá amalgamado. O Salto era do governo Dória. Tá amalgamado com o agro. E o Salles é agro. Que é um candidato da direita, né? Apesar do Gilberto Kassab, que também já esteve aqui conosco, deixo um abraço para ele, colocar como uma terceira via. Na verdade, o Caiado é mais um representante da direita, teve uma excelente avaliação lá em Goiás, tem a pauta da segurança, é um nome conhecido. A junção desses candidatos, mais o Renan Santos, que corre por fora, seria uma coisa útil, talvez, para tentar colocar uma alternativa? Numa eleição de 2 turnos, em que ninguém vai ganhar no primeiro turno, nem se juntar todos eles, o Flávio não ganha no primeiro turno e nem o Lula vai ganhar no primeiro turno com eles juntos ou separados. Não estou vendo essa eleição ter nenhum risco de se resolver no primeiro turno. Sendo, portanto, uma eleição de 2 turnos, você ter vários candidatos no primeiro turno e que se unam em torno de quem for o opositor do Lula no segundo turno. Vamos fechar essa meta, gente, para a gente continuar denunciando o Salles. Então, se quem for o Flávio, todo mundo vai estar junto com o Flávio. Se quem passar o Zema, todos com o Zema. Se passar o Caiado e tal, assim sucessivamente. Eu acho que ok, não tem necessidade de juntar todo mundo no primeiro turno, até porque nos debates, na eleição propriamente dita, Carla. você tem mais R$1 que falta, gente. Para expor as fragilidades do governo Lula, para expor as fragilidades do próprio presidente Lula, né, as suas incoerências, as suas incongruências. Então, eu não vejo razão para se juntar no primeiro turno, a não ser que houvesse, de fato, uma chance de ganhar no primeiro turno em razão da unificação das campanhas. Eles, mesmo se unificando, não ganham no primeiro turno. Só olhar os percentuais. Então, se não vai ganhar no primeiro turno mesmo, não tem necessidade de se unir. O que também não significa que precisa ficar se degladiando desse jeito. Né? O que a gente acaba vendo é uma falta de capacidade de articulação no sentido de se pouparem reciprocamente, e aí eu digo reciprocamente por quê? Porque, embora o Flávio não ataque o Zema está dando umas pancadas aí no Flávio. O Flávio não dá pancada de volta, mas a turma do Flávio, os irmãos dele, os blogueiros ligados ao Eduardo, ao Carlos e tudo, estão batendo nos outros candidatos. Quer dizer, quando eles dizem que tem que se unir no segundo turno, quanto mais briga no primeiro turno, mais difícil se unir no segundo turno, essa é a verdade. Quando o nível de ofensa, o nível de deslealdade, enfim, de uma série de coisas, atinge um certo patamar no primeiro turno, você cria uma barreira, cria um anticorpo que não permite que haja uma união absoluta no segundo turno. Isso é muito ruim. Precisava ter, neste aspecto, um entrosamento melhor, não só dos candidatos propriamente dito, mas dos times. Né? Dos times. E, infelizmente, da onde mais partem os ataques é do time que está junto com o Flávio. Que era o que mais, na minha opinião, tinha que brigar para não ter esses ataques, porque é ele que, a prevalecer a sua liderança entre os nomes que estão aí, ele é o maior interessado em que esse pessoal, que eles mesmos estão atacando, trabalhem pelo nome dele no segundo turno. E o que ele está conseguindo com isso é que as pessoas falam, quer saber? Deixa o Lula. É isso, está errado essa estratégia. Tinha que, principalmente, repito, não o próprio Flávio, mas a equipe que está em volta dele, os irmãos dele, os blogueiros ligados a ele, a turma dos podcasts, essa turma toda aí, tinha que ter uma orientação firme do Flávio e da campanha dele para dizer, olha, parem de atacar o Partido Novo, parem de atacar o Ronaldo Caiado, parem de atacar os deputados e os senadores desses outros partidos, porque ao fim e ao cabo a eleição para nós,
que vamos para o legislativo, a nossa eleição acaba no primeiro turno. Uhum. Então, no segundo turno, se eles continuarem atacando o pessoal desse jeito, ninguém vai... Porque, bem ou mal, no primeiro turno, quem é legislativo ou se elegeu ou não se elegeu, mas a fatura está liquidada. A pergunta é, você quer a ajuda dessas pessoas que já terá liquidado a fatura, ganhando ou perdendo? Você quer a ajuda dessas pessoas para derrotar o Lula no segundo turno? Então para de atacar esse pessoal. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Senão, vai falar, eu não, apanhei desse cara aí até dizer, chega agora que quer a minha ajuda. Uhum. Então é preciso ter um pouco esse sentimento, entendeu? O Congresso Nacional, ele se arvorou numa função que não é dele, que é gerenciar uma boa parte do orçamento, por meio das emendas parlamentares. Você acha que tem jeito de resolver esse problema? São quase 60 bilhões de reais esse ano, numa despesa que a gente chama de discricionária, né, que é a não obrigatória, de 220 bilhões, digamos. Sim. Então, esse recurso é pulverizado, muitas vezes mal gasto, para dizer o mínimo, ineficiente. Como é que resolve isso? Tem alguma esperança de a gente conseguir endereçar essa questão? É que depois que o gênio saiu da lâmpada, é difícil botar ele lá para dentro de novo, né? Quer dizer, o que aconteceu na época do governo Bolsonaro? Parte por causa da pandemia, mas parte também pela inabilidade do general Ramos, que era o ministro da Secretaria de Governo, ministro da Segovia, e que não sabia fazer articulação política nenhuma. Então ele pegou o talão de cheque, entregou na mão do presidente da Câmara, falou, ó, pega as emendas aí e constrói maioria aí na Câmara, porque ele próprio, o general Ramos, ministro da Segovia, não tinha habilidade nenhuma para construir, fazer articulação nenhuma no parlamento que não fosse através do presidente da Câmara com o talão de cheque do governo. Então foi isso que aconteceu. Ele, Arthur Lira, já não era mais o Maia, já era o Arthur Lira. Isso começou, a história das emendas começou na época do Rodrigo Maia, né? Então, o Ramos entregou o talão de cheque do governo na mão do Rodrigo Maia e falou, Tó, faz aí o que você achar melhor para a gente tentar aprovar alguma coisa. Quando veio o Arthur Lira, ainda isso se agravou, porque aí era a pandemia já, e o Arthur mudou o rito, mudou o regimento interno da Câmara para facilitar o rito parlamentar por causa das dificuldades presenciais, né, negócio de votação remota e tudo isso. E tirou a maioria dos instrumentos de obstrução parlamentar, de exercício mesmo, do exercício parlamentar propriamente dito, né, criou aquela história de levar as coisas direto para o plenário através de requerimento de urgência, não passa mais pelas comissões e tal. Por que isso é relevante? Porque junto com a emenda parlamentar, quer dizer, um regimento interno feito para tratorar. Esse jornalista tem medo, só pode ouvir tudo e não falar um pio. Não, não é medo, gente. Não é medo. Gente, vamos fechar essa meta? 2 horas e 16 minutos, gente. 2 membros e R$1, gente. Não é nem os 6 que estão aqui, eu vou atualizar o valor. Não é que ele tá quieto porque ele tem medo, gente. O mercado financeiro concorda com o Ricardo Salles. É isso que eu tô tentando mostrar para vocês. Tá? Pra galera que tá dizendo já ganhou o Lula no primeiro turno, ó o tamanho do perigo que nós temos. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!